E olha, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ele falou agora de manhã, durante uma entrevista, sobre a importância das reformas da Previdência e tributária no país. Meirelles disse que o Brasil está voltando a crescer e que a população vai começar a sentir essa melhora de cenário já nos próximos meses. A Marina Franceschini acompanhou essa entrevista do Henrique Meirelles e fala agora com a gente ao vivo. Marina, o foco do que ele falou foi o crescimento do país a partir das reformas. A gente sabe que esse é definitivamente o foco do governo nesse momento, né? Bom dia. Recado dado para o Congresso, né? Raquel, Aline, bom dia a todos. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ele falou assim que a maré está para cima, se referindo ao momento da economia brasileira, que há a previsão de crescimento. Ele diz que o Brasil atravessou uma recessão muito brava, muito forte, mas que a crise já passou e que a população não está sentindo ainda os efeitos, né, desse momento da economia, porque ainda há a questão do desemprego. Mas ele acha que há uma perspectiva de melhora no cenário da economia. Falou também, por exemplo, sobre o preço da gasolina, né, ao ser perguntado em relação a isso, ao preço do combustível. E aí ele respondeu que isso reflete o mercado internacional, que depende do preço do petróleo no mercado internacional, dos custos da Petrobras, mas disse que, em compensação, o custo de vida da população, de uma certa maneira, já começou a diminuir um pouquinho, porque a inflação, por exemplo, está mais sob controle, juros caindo também, tentou, enfim, dar um cenário bastante positivo da economia. Mas foi bastante incisivo em relação à reforma da Previdência. Ele disse que isso tem que ser aprovado esse ano, porque ano que vem tem eleição, e aí fica mais difícil fazer qualquer mudança nas regras da aposentadoria. E se referiu a países que tiveram problemas para pagar a aposentadoria das pessoas e disse que o Brasil não pode deixar como está. Enfim, contestou os números da CPI da Previdência, que disse que não há um déficit, não há um rombo nas contas da Previdência. Ele disse que há sim, que não é hora de se fazer demagogia e que é preciso pensar nos aposentados, em pagar direitinho, nas pessoas que têm a expectativa de receber uma aposentadoria. O problema é que ele sabe que aqui no Congresso a resistência é muito grande de parte da base aliada e da oposição também em relação à reforma da Previdência. O governo precisa conquistar apoio, já fala, por exemplo, em enxugar essa reforma da Previdência, fazer uma reforma menor, pelo menos para dar ali o começo, para se iniciar esse processo, porque está difícil realmente conseguir apoio. Parte da base aliada já disse que não topa mais uma medida impopular tão perto assim da eleição, né, que é no ano que vem. E a oposição está dizendo que o governo está tentando sinalizar para o mercado, mas que tem dificuldade sim em conseguir o apoio necessário. Vamos ouvir então um trechinho do que disse o ministro Henrique Meirelles? Uma crise desta profundidade, ela tem os seus efeitos que se prolongam por algum tempo. Agora, a crise em si já acabou, o Brasil já está crescendo. Às vezes a população ainda não nota isso porque tem ainda um grande número de desempregados, mas estão sendo criados empregos no Brasil. Hoje já temos criados, desde o início do ano, mais de 1 milhão de empregos. O desemprego já caiu de forma muito importante, medido pelos números. Mas existe, como eu já mencionei, um grande número de desempregados. Então, aos poucos, isso vai começar a ficar cada vez mais claro. Mas o importante é que o Brasil está já crescendo. Imagine que teremos eleição ano que vem. Haverá um novo governo tomando posse e a reforma da Previdência tem que ser feita. Não é uma escolha de cada um. Qualquer governo vai ter que fazer. Se não for feito agora, isso vai ser o primeiro desafio do próximo governo. Já vai assumir tendo que enfrentar um desafio da reforma da Previdência. Melhor para o país, se for feito agora, garantir aposentadoria para todos os brasileiros, com segurança, com tranquilidade e, ao mesmo tempo, dar condições para o próximo governo assumir o país em condições em que possa manter a taxa de crescimento. Agora, Marina, vamos falar do orçamento da União para o ano que vem. Os detalhes devem ser enviados hoje ao Congresso Nacional e o governo ainda tem que enfrentar todo o desgaste que o envio de medidas provisórias prevê, principalmente no momento aí praticamente pré-eleitoral.
Porque para cumprir a história do orçamento, o tamanho do rombo, enfim, a meta fiscal, eles precisam fazer, então, essas medidas, né? E a forma mais urgente, mais emergencial é a medida provisória, porque dentro do regimento, elas funcionam da seguinte forma: elas primeiro furam a fila, são as primeiras a serem analisadas. E, então, ganham preferência na hora da análise e passam a ter a vigência imediata, entram em vigor quando elas são publicadas. Então, o governo tem recorrido muito a medidas provisórias para poder fazer valer questões que são consideradas emergenciais. Só que no Congresso há uma resistência, uma certa birra, má vontade com medidas provisórias, porque tem muita gente que considera, na oposição, por exemplo, e o próprio presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, que o governo exagera, recorre demais a medidas provisórias e assim fica mais difícil fazer o debate na Câmara. Se fosse um projeto de lei, por exemplo, ele seria debatido de uma forma mais ampla entre os parlamentares. A medida provisória chega, ela é analisada numa comissão mista, depois vem para o plenário. Enfim, o governo tem preferido fazer dessa maneira em relação à medida provisória. Mas aí o que disse o ministro da Fazenda, que eles estão analisando ainda se o formato vai ser via medida provisória ou projeto de lei. Medida provisória, claro, tem vigência imediata, ele considera que é mais eficiente, mais rápido esse método, e se for um projeto de lei tem que ser em regime de urgência. Mas falou que a equipe econômica ainda está decidindo, vai decidir essa semana como que vai ser o envio, então, dessas novas regras, dessas questões. Voltou a falar também, depois que acabou a entrevista, ele falou com os jornalistas sobre a reforma da Previdência, dizendo que ele considera que a denúncia aqui contra o presidente Michel Temer, o placar não significa que não vai ter o apoio necessário para a reforma da Previdência, porque muitas vezes uma pessoa que votou de uma certa maneira lá na hora da denúncia pensa que as reformas são importantes. Ele disse novamente que considera importante que essa aprovação seja feita esse ano e que acha possível sim buscar esse apoio, apesar de que a gente sabe que aqui no Congresso a resistência é muito grande. Ele também falou uma coisa importante para quem está devendo aí, está com parcelas atrasadas, na questão do refinanciamento de dívidas tributárias, aquele programa, o Refis, isso seria o vencimento marcado para amanhã, para as empresas poderem aderir ao Refis. Ele não descartou a possibilidade de se prorrogar a adesão, mas pediu que as empresas não fiquem esperando, que elas façam a adesão o mais rapidamente possível. Vamos ver então a repercussão aqui no Congresso em relação a essa questão das medidas provisórias? A medida provisória é um recurso ao qual o governo se recorre e o qual nós, inclusive, aceitamos diante da necessidade da tomada de decisões emergenciais. E essas que têm a ver com eventual aumento de receita, com eventual diminuição de custeio, tem a ver com o dia a dia das contas públicas, todas essas medidas, elas são necessárias e emergenciais. Nós iremos cobrar do presidente da Câmara, porque hoje estamos vivendo uma ditadura do Executivo. Eles querem legislar no lugar do Poder Legislativo. Isso é um absurdo. Não podemos imaginar que, em pleno século XXI, os temas que eles consideram de relevância e urgência, que é o que dá a possibilidade da edição de uma medida provisória, seja decidida por uma cabeça só, o presidente da República. O poder que representa o povo e que deve imaginar as prioridades e a relevância das matérias é o Poder Legislativo, é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal.